Em um parque qualquer, um milionário desafia uma menina com uma aposta absurda. Te dou 1 milhão se me curar. Ela apenas toca sua mão e sussurra algo, enquanto ele ri e zomba dela incrédulo. O que ele achava ser uma brincadeira o levou direto ao maior acerto de sua vida. Assista até o final. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol nascia preguiçoso sobre os arranha-céus de São Paulo, enquanto Augusto Mendonça observava a cidade do alto de sua cobertura triplex, na Avenida Paulista. Aos 58 anos, dono da Mendonça Incorporações, uma das maiores construtoras do país, ele contemplava seu império com o mesmo olhar vazio de sempre. 5 anos antes, um AVC fulminante havia arrancado dele o que mais prezava, sua independência. Agora, confinado a uma cadeira de rodas e com a mobilidade das pernas completamente comprometida, Augusto transformara sua amargura em marca registrada. O relógio marcava 8 horas quando Josefa, sua enfermeira há 4 anos, entrou no quarto. Bom dia, seu Augusto. Está na hora do seu café e dos remédios. Ele respondeu com um grunhido, virando sua cadeira de rodas elétrica para encarar a mulher de meia idade. Não quero remédio nenhum hoje, quero ar. Me leve ao parque. Josefa hesitou. Augusto detestava lugares públicos. Odiava os olhares de piedade, as tentativas de ajuda, a sensação de ser visto como menos. Mas havia dias em que ele precisava sentir-se normal, mesmo que isso significasse enfrentar tudo o que desprezava. O Parque Ibirapuera estava repleto de famílias naquela manhã de domingo. Crianças corriam, casais caminhavam de mãos dadas, idosos jogavam dominó sob as árvores centenárias. Augusto, empurrado por Josefa, mantinha os olhos fixos no horizonte, recusando-se a interagir com o mundo ao seu redor. Pode me deixar aqui, debaixo desta árvore. Vá comprar um café e me dê meia hora de paz. Josefa obedeceu, relutante, mas conhecia bem o patrão para saber que não adiantaria discutir. Sozinho, Augusto observava o movimento com um misto de inveja e desprezo. Foi quando notou um grupo de crianças brincando próximo ao lago. Aparentavam ter entre 8 e 10 anos, vestiam roupas simples, provavelmente filhos dos moradores das comunidades vizinhas ao parque. Brincavam de médico. Uma menina, mais séria que as demais, usava um estetoscópio de brinquedo e examinava os pacientes com uma concentração impressionante para alguém tão jovem. Agora você vai ficar bom, dizia ela para um menino que fingia estar com febre. Minha mão tem o poder de curar. Augusto deixou escapar uma risada sarcástica, alta o suficiente para que as crianças notassem sua presença. A menina do estetoscópio, de pele morena e cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, olhou diretamente para ele. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase pretos, e havia neles uma seriedade desconcertante. O senhor não acredita em cura? Perguntou ela, aproximando-se sem medo. Acredito em médicos caros e tratamentos experimentais que não funcionam, respondeu ele com acidez. E você aí brincando de médica, não sabe nada sobre doença, sobre dor. As outras crianças recuaram intimidadas, mas a menina permaneceu firme. Meu nome é Raquel, e sei mais sobre dor do que o senhor imagina. Havia algo no jeito dela, uma dignidade incomum para uma criança, que despertou a curiosidade de Augusto. Então, doutora Raquel, acha que pode me curar também? Provocou ele, apontando para as próprias pernas inúteis. Estou assim há 5 anos. Os melhores médicos do Brasil e dos Estados Unidos já tentaram. Se você conseguir, te dou R$1 milhão. Ele esperava assustá-la com a crueldade, afastá-la como fazia com todos. Mas Raquel apenas o encarou por longos segundos, como se pudesse ver através dele. O senhor está apostando dinheiro porque é a única coisa que conhece, disse ela, mas aceito seu desafio. Antes que Augusto pudesse reagir, Raquel se aproximou, colocou uma mão pequena e quente sobre a dele e inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido. As palavras eram incompreensíveis, como um idioma antigo ou uma reza. O contato durou apenas alguns segundos, mas Augusto sentiu algo estranho, um formigamento sutil que partiu da mão e subiu pelo braço. Pronto, disse ela, afastando-se. Agora prepare o cheque.
Augusto gargalhou um som áspero que espantou até os pássaros próximos. Muito boa, menina. Você tem futuro como atriz, ou como golpista. Raquel não pareceu ofendida. Apenas sorriu de um jeito enigmático e voltou para junto dos amigos, que a esperavam apreensivos. Josefa retornou minutos depois com o café. Encontrou Augusto pensativo, um estado raro para alguém tão cheio de certezas. Aconteceu alguma coisa, seu Augusto? Nada que mereça comentário. Vamos embora deste lugar. Durante o trajeto de volta ao apartamento, Augusto permaneceu em silêncio, sua mente repetindo o encontro inusitado. Havia algo nos olhos daquela menina, algo que ele não conseguia nomear, que o perturbava. Não era apenas a confiança infantil, mas uma espécie de sabedoria antiga, embalada em um corpo tão pequeno. Já em casa, dispensou Josefa mais cedo e pediu para não ser incomodado. Tomou seus remédios, comeu sem apetite e se recolheu ao quarto ainda no início da noite. Deitado na cama adaptada, cara e inútil como tantos equipamentos que comprara nos últimos anos, ele adormeceu pensando na menina do parque e em seu toque quente. Foi acordado de madrugada por uma sensação estranha nas pernas, um formigamento intenso, doloroso. Acendeu o abajur, assustado. Era a primeira vez em 5 anos que sentia algo abaixo da cintura. O formigamento deu lugar a espasmos. Suas pernas se moviam sem controle. Que diabos está acontecendo? Murmurou para si mesmo, o coração disparado. Com esforço, apoiou-se na cabeceira da cama e tentou o impossível, ficar de pé. Para seu completo espanto, suas pernas responderam. Trêmulas, fracas, mas responderam. Augusto deu um passo, depois outro, segurando-se nos móveis. Caiu no terceiro passo, mas não sentiu dor. Apenas uma euforia absurda. Arrastou-se até o telefone e ligou para Dr. Ricardo, seu neurologista. Preciso que venha aqui agora. É urgente. 2 horas depois, Dr. Ricardo examinava as pernas de Augusto com uma expressão de incredulidade. Isso é extraordinário. Não há explicação médica para o que estou vendo. Seus nervos estão respondendo. A sensibilidade, os músculos estão reagindo. É como se o dano neurológico estivesse se revertendo. Como isso é possível? Augusto perguntou, ainda incapaz de acreditar. Não sei. Existem casos raríssimos de regeneração espontânea, mas nunca vi nada assim em toda a minha carreira. Precisamos fazer exames, muitos exames. Mas Augusto sabia. Em algum lugar dentro dele, uma certeza absurda se formava. Tinha sido a menina do parque, Raquel. Seu toque, suas palavras incompreensíveis. Você não vai acreditar. Ele começou a contar ao médico, mas logo se deteve. Como explicar o inexplicável? Como admitir que uma criança havia feito em segundos o que equipes médicas não conseguiram em anos? O que não vou acreditar, Augusto? Nada. Apenas me ajude a entender o que está acontecendo comigo. Enquanto o médico fazia anotações e ligava para colegas, Augusto olhava pela janela para o céu escuro de São Paulo. Em algum lugar daquela cidade imensa, uma menina chamada Raquel dormia, sem saber que havia virado o mundo de um homem de cabeça para baixo. Prepara o cheque, ele murmurou, repetindo as palavras dela, e pela primeira vez em 5 anos, Augusto Mendonça sorriu um sorriso genuíno. Nas semanas seguintes, a vida de Augusto transformou-se em uma sucessão de exames, terapias intensivas e sessões de fisioterapia. A equipe médica, liderada pelo Dr. Ricardo Fontes, não conseguia explicar o fenômeno. As imagens cerebrais mostravam uma regeneração inexplicável nas áreas afetadas pelo AVC, algo que a ciência atual considerava impossível. É como se seu cérebro tivesse encontrado novos caminhos, novas conexões, explicava o médico, estudando as ressonâncias mais recentes. Nunca vi nada parecido em 30 anos de carreira. Augusto ouvia tudo com uma calma que surpreendia a todos. Ele sabia a verdade, embora não pudesse compartilhá-la sem parecer louco. A cada dia que passava, recuperava mais controle sobre as pernas. Os primeiros passos vacilantes deram lugar a uma marcha mais firme. Ainda precisava de apoio, de uma bengala, mas a cadeira de rodas já estava encostada em um canto do quarto. É um milagre, dizia Josefa, a enfermeira, com lágrimas nos olhos.
milagre. A palavra ecoava na mente de Augusto, desafiando tudo o que ele sempre acreditou. Pragmático e cético, construíra seu império sobre a crença absoluta no tangível, no mensurável. Deus, destino, milagres. Tudo isso eram muletas para os fracos, pensava ele. Até agora. Uma manhã, enquanto Josefa o ajudava com exercícios de fortalecimento, ele finalmente perguntou: "Você acredita que uma criança pode ter poderes de cura?" Josefa, mulher simples do interior de Minas Gerais, respondeu sem hesitar: "Acredito que existem pessoas especiais neste mundo, seu Augusto. Pessoas que trazem algo diferente dentro delas. Minha avó era rezadeira lá em Montes Claros. Vi ela curar machucados, febres até mal-olhado. Quem pode dizer o que é possível e o que não é?" A resposta, em sua simplicidade, ofereceu a Augusto uma espécie de conforto. Talvez existissem mesmo forças além de sua compreensão. Enquanto sua recuperação avançava, uma ideia fixa dominava seus pensamentos. Encontrar Raquel. Precisava vê-la novamente, entender o que ela havia feito, como havia feito, e principalmente cumprir sua promessa. R$1 milhão, ele havia dito. R$1 milhão por um milagre. No domingo seguinte, voltou ao Parque Ibirapuera. Desta vez, apoiado em sua bengala, sem enfermeira, sem motorista. Queria fazer isso sozinho. Permaneceu horas sentado no mesmo banco, observando cada grupo de crianças que passava. Nenhum sinal de Raquel. Retornou no outro domingo. E no seguinte. E no outro. Por 2 meses, tornou-se uma figura conhecida no parque. O homem de bengala que observava as crianças brincarem com uma atenção quase obsessiva. Algumas mães começaram a olhá-lo com desconfiança, afastando seus filhos. Um segurança chegou a abordá-lo certo dia. "Algum problema, senhor?" "Estou procurando por uma menina", respondeu Augusto, percebendo tarde demais como aquilo soava. "Uma menina que conheci aqui no parque. Ela me ajudou com algo importante." O segurança, Severino, olhou-o com desconfiança. Que menina seria essa? "Chama-se Raquel. Deve ter uns 9 ou 10 anos. Cabelos cacheados, pele morena. Estava brincando de médico com outras crianças." Severino relaxou um pouco, mas manteve o semblante sério. "Muitas crianças vêm brincar aqui, senhor. Algumas das comunidades próximas, outras trazidas por escolas. Impossível saber quem é essa menina." Augusto assentiu, compreendendo a inutilidade de sua busca. São Paulo era uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes. Encontrar uma criança sem sobrenome, sem endereço, era como procurar uma agulha em um palheiro continental. Frustrado, decidiu ampliar sua busca. Contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas, visitou escolas próximas ao parque. Tudo em vão. Raquel parecia ter desaparecido. Ou talvez nunca tivesse existido fora de sua imaginação desesperada. Em seu escritório, na cobertura do edifício Mendonça, no centro financeiro de São Paulo, Augusto encarava a janela, absorto em pensamentos. Era a primeira vez que retornava ao trabalho desde o AVC. 5 anos afastado, delegando decisões, participando remotamente de reuniões. Agora estava de volta, fisicamente transformado, mas ainda mais mudado por dentro. Beatriz, sua assistente há mais de uma década, bateu suavemente na porta. "Seu Augusto, o conselho está esperando na sala de reuniões." Ele assentiu, ajeitando a gravata italiana. O terno, antes folgado devido à perda de massa muscular, agora caía melhor. As sessões de fisioterapia haviam devolvido parte de seu vigor físico. A reunião do Conselho da Mendonça Incorporações transcorreu normalmente até o momento em que Frederico Veloso, seu sócio e vice-presidente, apresentou o novo projeto da empresa. "O Complexo Novo Horizonte será o maior empreendimento de nossa história", anunciou Frederico, exibindo maquetes digitais nos telões. "Um condomínio de luxo, shopping center e torre comercial na Zona Norte, próximo à Marginal Tietê." Augusto examinou as imagens com crescente desconforto. Algo naquela localização lhe parecia familiar. "Qual é a situação atual do terreno?" perguntou. Frederico hesitou por um instante, quase imperceptível. "É uma área degradada com algumas ocupações irregulares. Nada que nosso departamento jurídico não possa resolver." "Ocupações irregulares? Você quer dizer pessoas, Frederico?"
famílias. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Nunca antes, Augusto havia questionado os métodos da empresa, especialmente no que dizia respeito a desocupações. São invasores, Augusto, respondeu Frederico, visivelmente incomodado. Estão em terreno privado, adquirido legalmente pela empresa. Quero visitar a área antes de qualquer decisão, declarou Augusto, para espanto geral. A reunião terminou com um clima tenso. Enquanto os conselheiros saíam, Frederico aproximou-se de Augusto. O que está acontecendo com você? Primeiro essa recuperação milagrosa que ninguém consegue explicar, agora essa preocupação súbita com invasores. Augusto encarou o sócio de longa data. Frederico Veloso, 55 anos, era o arquiteto das estratégias mais agressivas da Mendonça Incorporações. Frio, calculista, obcecado por resultados. Tinham sido amigos ou algo próximo disso. Mas o AVC de Augusto colocara Frederico numa posição de poder que ele claramente apreciava. Talvez eu esteja apenas vendo as coisas com mais clareza agora, Frederico. Naquela tarde, ao retornar para casa, Augusto encontrou um homem esperando na portaria de seu prédio. Era Severino, o segurança do parque. O senhor ainda está procurando aquela menina? Perguntou sem rodeios. O coração de Augusto acelerou. Sim, você sabe onde ela está? Não exatamente, mas conversei com um catador de recicláveis que costuma frequentar o parque. Ele diz que conhece uma menina que se encaixa na sua descrição. Vive com a avó em um abrigo improvisado na Zona Norte, próximo à Marginal Tietê, uma antiga escola municipal abandonada. Uma antiga escola na Zona Norte, próximo à Marginal Tietê, as mesmas coordenadas do projeto Novo Horizonte. Tem certeza disso? Perguntou Augusto, uma sensação estranha formando-se em seu estômago. O velho João não costuma mentir, ele próprio vive nesse abrigo. Augusto tirou a carteira do bolso e ofereceu algumas notas a Severino, que recusou com um gesto. Não quero dinheiro, senhor. Só achei que o senhor parecia sincero em sua busca. E aquele lugar, aquelas pessoas precisam de ajuda. Se o senhor realmente tem uma dívida com a menina, talvez possa fazer algo por todos eles. No dia seguinte, Augusto dispensou o motorista e dirigiu seu próprio carro pela primeira vez em 5 anos. Um Mercedes último modelo, que saiu da garagem climatizada do prédio de luxo e cruzou a cidade em direção à Zona Norte, seguindo as indicações de Severino. À medida que avançava para os bairros mais afastados, a paisagem urbana transformava-se. Os arranha-céus davam lugar a construções mais simples, depois a conjuntos habitacionais, finalmente a áreas de ocupação irregular. A desigualdade de São Paulo, que ele sempre vira de longe, agora desfilava diante de seus olhos em um gradiente impiedoso. Finalmente avistou o local. Uma construção grande e deteriorada, com muros pichados e janelas quebradas. O antigo letreiro ainda podia ser lido. Escola Municipal Professor Anísio Teixeira. Ao redor, barracos improvisados com lona, madeira e outros materiais formavam uma pequena comunidade. Augusto estacionou o carro e respirou fundo. De repente, sentiu-se ridículo em seu terno italiano e sapatos de couro feitos à mão. Mas não havia volta. Precisava encontrar Raquel. Precisava entender o que havia acontecido com ele. E cada vez mais, precisava entender o que estava acontecendo com o mundo ao seu redor. Um mundo que, de alguma forma, ele havia deixado de enxergar. Augusto permaneceu no carro por alguns minutos, observando o movimento no entorno da antiga escola. Crianças corriam entre os barracos. Mulheres estendiam roupas em varais improvisados. Homens carregavam materiais de construção ou retornavam do trabalho com expressões cansadas. Uma comunidade inteira, invisível aos olhos da cidade oficial, existia ali, sobrevivendo à margem de tudo. Criando coragem, saiu do veículo. Imediatamente sentiu os olhares desconfiados voltados em sua direção. Um homem de terno e Mercedes não era exatamente uma visão comum naquela área. Caminhou em direção ao portão principal da escola, usando a bengala mais por segurança do que por real necessidade. Suas pernas, embora mais fortes a cada dia, ainda tremiam sob estresse. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos prematuros e olhos cansados, aproximou-se. Posso ajudar o senhor? Estou procurando por uma menina chamada Raquel,
respondeu Augusto. Fui informado que ela vive aqui com a avó. A mulher estudou-o com desconfiança. E por que o senhor estaria procurando por uma criança daqui? Antes que Augusto pudesse elaborar uma resposta, um senhor idoso aproximou-se. Magro, pele curtida pelo sol, olhos pequenos e atentos. Carregava um saco com latinhas amassadas nas costas. Esse é o homem do parque, disse ele para a mulher. Aquele que eu falei que estava procurando a menina da dona Jurema. Augusto reconheceu-o imediatamente. Você deve ser o João. Severino do parque me falou sobre você. O velho catador assentiu, soltando o saco de latinhas no chão. Posso levar o senhor até elas, se quiser, mas tem que deixar claro suas intenções. Aqui a gente protege os nossos. A firmeza nas palavras do idoso, apesar de sua aparência frágil, impressionou Augusto. Raquel fez algo por mim, algo que não consigo explicar. Vim agradecer e cumprir uma promessa que fiz a ela. João e a mulher trocaram olhares, como se avaliassem a sinceridade de suas palavras. Tudo bem, disse finalmente o catador. Venha comigo. Atravessaram o pátio da antiga escola, agora transformado em uma espécie de praça central da comunidade. Havia hortas em canteiros improvisados, um varal comunitário, até mesmo uma pequena feira onde alguns moradores vendiam produtos artesanais e alimentos. Apesar da precariedade, havia organização e dignidade naquele espaço. João conduziu Augusto até uma das salas de aula do andar térreo, transformada em moradia. Bateu na porta de madeira descascada. Dona Jurema, tem alguém aqui querendo falar com a senhora e com a Raquel. A porta se abriu, revelando uma senhora de aproximadamente 70 anos. Baixa, cabelos brancos presos em um coque simples, rosto marcado por rugas profundas, mas com olhos vivos e penetrantes. Usava um vestido simples e um avental. Quem é você? Perguntou diretamente a Augusto, ignorando as apresentações. Algo naquela mulher, em seu olhar direto e firme, lembrou-lhe imediatamente Raquel. A mesma dignidade, a mesma força interior. Meu nome é Augusto Mendonça. Conheci sua neta no Parque Ibirapuera há algumas semanas. Ela me ajudou de uma forma que não consigo explicar. Os olhos de Dona Jurema se estreitaram. A Raquel não está. Foi para a aula de reforço na igreja. Mas eu já ouvi falar do senhor, o homem da cadeira de rodas que agora anda com bengala. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como sabe disso? Minha neta conta tudo para mim. Disse que encontrou um homem triste no parque. Um homem que não acreditava em nada além do dinheiro. Disse que tocou a mão dele e rezou uma oração antiga. Dona Jurema fez uma pausa, avaliando-o. E, pelo visto, funcionou. O empresário não soube o que responder. A forma direta como aquela senhora falava sobre algo tão inexplicável o desconcertava. Pode entrar, disse ela finalmente, abrindo mais a porta. Mas limpe os pés primeiro. Não tenho empregada para limpar a sujeira dos outros. O interior da sala-apartamento era surpreendentemente organizado e limpo. Um espaço único, dividido por cortinas em áreas de dormir, cozinhar e estar. Móveis simples, muitos claramente recuperados do lixo e restaurados com habilidade. Nas paredes, desenhos infantis e algumas fotografias antigas em porta-retratos improvisados. Sente-se, indicou Dona Jurema, apontando para uma cadeira de madeira junto a uma pequena mesa. Quer um café? Acabei de passar. A normalidade da oferta em contraste com a situação surreal fez Augusto sorrir. Aceito, obrigado. Enquanto a senhora servia o café em uma xícara de louça com bordas lascadas, Augusto observou melhor o ambiente. Em um canto, uma estante com livros chamou sua atenção. Não eram poucos e pareciam bem cuidados, apesar de usados. A senhora gosta de ler, comentou. Fui professora por 40 anos, respondeu Dona Jurema, sentando-se à sua frente. Língua portuguesa e literatura. Aposentei com um salário que mal dá para os remédios. Quando o aluguel subiu pela terceira vez em 2 anos, não tive escolha além de vir para cá. Havia dignidade em sua voz, não autopiedade. Augusto sentiu uma pontada de vergonha ao pensar em seu apartamento de 500 metros quadrados, onde vivia sozinho. E Raquel, os pais dela?
Minha filha Isabel partiu quando Raquel tinha 3 anos. Acidente de carro. O pai nunca apareceu para assumir a responsabilidade. Crio minha neta sozinha desde então. Augusto notou que ela evitou usar a palavra morte, substituindo-a por partida. Um eufemismo tocante. Sinto muito, disse ele, sem saber o que mais acrescentar. Todo mundo sente. Não muda nada. Dona Jurema tomou um gole de café. Agora me diga, o que exatamente o senhor quer com minha neta? A pergunta direta trouxe Augusto de volta à realidade de sua visita. Eu fiz uma promessa a ela. Disse que se ela me curasse, eu daria a ela R$1 milhão. E ela me curou. Dona Jurema riu. Um som surpreendentemente musical. Aí o senhor realmente acha que uma criança de 10 anos quer R$1 milhão? Ou que eu permitiria que ela aceitasse? Augusto sentiu-se subitamente tolo. Claro que sua proposta soava absurda quando dita em voz alta naquele contexto. Eu só quero agradecer, de alguma forma. O que aconteceu comigo é inexplicável. Os médicos não entendem. Eu estava condenado a passar o resto da vida em uma cadeira de rodas e agora... Agora o senhor anda com uma bengala cara e dirige um carro que custa mais do que todos nós aqui juntos ganharíamos em uma vida inteira, completou Dona Jurema, sem hostilidade, apenas constatando um fato. Antes que Augusto pudesse responder, a porta se abriu e Raquel entrou, carregando uma mochila escolar surrada. Ela parou ao ver o visitante, seus olhos arregalando-se em reconhecimento. Você veio, disse simplesmente. Augusto levantou-se, apoiando-se na bengala. Sim, eu vim. Por um momento, ficaram apenas se olhando. A menina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Você conseguiu andar. Graças a você. Raquel balançou a cabeça. Não fui eu, foi você quem acreditou que era possível. Havia uma sabedoria naquelas palavras que transcendia a idade da menina. Augusto sentiu lágrimas inesperadas formando-se em seus olhos. Eu trouxe isso, disse ele, tirando do bolso interno do paletó um envelope. É um cheque de R$1 milhão, como prometi. Raquel olhou para o envelope, depois para a avó, que observava a cena em silêncio. Não quero dinheiro para mim, disse a menina finalmente. Mas se você quer ajudar, ajude todos que estão aqui. Augusto olhou ao redor, para a sala limpa, mas precária, pensando em todas as outras famílias vivendo em condições semelhantes ou piores naquele lugar. Pensou no projeto Novo Horizonte, que planejava demolir tudo aquilo para construir mais um condomínio de luxo. Sentiu uma vergonha profunda se apoderar dele. Como posso ajudar? Perguntou a voz quase um sussurro. Raquel aproximou-se e pegou sua mão, como fizera no parque. Desta vez, não houve palavras sussurradas, apenas o contato simples e humano. Venha, quero te mostrar nossa comunidade. Nas horas seguintes, Augusto conheceu a ocupação Anísio Teixeira, como os moradores chamavam o local. Guiado por Raquel e Dona Jurema, visitou famílias, ouviu histórias, viu de perto a realidade daquelas pessoas, trabalhadores, estudantes, idosos, crianças, todos lutando para manter a dignidade em meio à precariedade. Conheceu o seu Antônio, mestre de obras aposentado, que organizava mutirões para reforçar estruturas precárias. Dona Conceição, que mantinha uma creche improvisada para que as mães pudessem trabalhar. Marcelo, jovem de 20 anos, que dava aulas de informática usando computadores doados, histórias de resistência, solidariedade e esperança. Ao final do dia, sentado em um banco improvisado no pátio central, Augusto observava o movimento da comunidade com novos olhos. Raquel sentou-se ao seu lado. Ainda acha que foi sorte? Perguntou ela. O quê? Nosso encontro no parque. Ainda acha que foi por acaso? Augusto pensou por um momento. Não sei o que pensar, Raquel. Tudo o que sei é que minha vida mudou completamente desde aquele dia. A minha também, respondeu a menina sorrindo, porque agora você pode nos ajudar de verdade. Naquele momento, olhando para o rosto esperançoso da criança que, de alguma forma inexplicável, havia transformado sua vida, Augusto Mendonça tomou uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas o de toda aquela comunidade. Vou fazer mais do que ajudar, disse ele, sentindo uma certeza que há muito não experimentava. Vou garantir que vocês nunca mais precisem temer perder suas casas. Na manhã seguinte,
Augusto chegou cedo ao escritório da Mendonça Incorporações. Seu rosto demonstrava uma determinação que há anos não era vista pelos funcionários. Sem perder tempo, convocou uma reunião extraordinária do conselho. Quero o projeto Novo Horizonte cancelado, anunciou ele, assim que todos os conselheiros se acomodaram na imponente sala de reuniões no último andar do edifício. Um silêncio atônito percorreu a mesa. Frederico Veloso foi o primeiro a reagir. Você perdeu a cabeça, Augusto. Já investimos milhões em estudos preliminares, aprovações e o terreno. O terreno é o que me interessa, respondeu Augusto calmamente. Quero redirecioná-lo para um projeto social. Os murmúrios de espanto se intensificaram. Augusto Mendonça, conhecido por sua frieza nos negócios e foco implacável no lucro, falando em projeto social. Algo estava muito errado. Social? Repetiu Frederico, como se a palavra fosse estrangeira. Desde quando a Mendonça Incorporações faz caridade, Augusto? Não é caridade, Frederico. É responsabilidade. Augusto abriu uma pasta e distribuiu documentos pela mesa. Estive ontem na área do projeto. Há uma comunidade inteira vivendo ali em uma escola abandonada e nos arredores. Famílias, crianças, idosos, pessoas com histórias com dignidade. Invasores, cortou Frederico. Pessoas que ocuparam ilegalmente uma propriedade que agora é nossa. O departamento jurídico já está cuidando da reintegração de posse. Augusto bateu a mão na mesa com força surpreendente. Não vamos despejar ninguém. Vamos ajudá-los a permanecer com dignidade. A tensão na sala era palpável. Os outros conselheiros observavam o embate entre os dois sócios majoritários com desconforto evidente. Augusto, interveio Carlos Drummond, o diretor financeiro. Sei que sua recuperação foi surpreendente e talvez isso tenha provocado alguma mudança de perspectiva. Mas precisamos ser racionais. A empresa tem compromissos com acionistas, com o mercado. O projeto Novo Horizonte representa um retorno estimado de 300 milhões em 5 anos. E quanto custa a dignidade humana, Carlos? Perguntou Augusto, sem hostilidade, genuinamente curioso. Quanto vale uma comunidade inteira? Ninguém soube responder. Augusto continuou. Tenho uma proposta concreta. Vamos transformar o projeto. Em vez de um condomínio de luxo, construiremos um complexo habitacional de interesse social, mantendo a escola existente e reformando-a. Criaremos um centro comunitário, áreas de lazer, espaços para capacitação profissional. Frederico riu, um som seco e sem humor. E quem vai pagar por essa utopia, Augusto? Os acionistas? Eu pagarei. A resposta veio firme. Vou usar meu capital pessoal para cobrir a diferença de rentabilidade. Continua sendo um projeto lucrativo, apenas com margens menores. E o impacto social será imenso. A reunião durou horas. Argumentos técnicos, financeiros e jurídicos foram levantados. Augusto tinha respostas para todos. Estava preparado, determinado. Ao final, conseguiu a aprovação da maioria do conselho para a reformulação do projeto, agora rebatizado como Comunidade Anísio Teixeira. Apenas Frederico permaneceu irredutível em sua oposição. Você vai se arrepender disso, disse ele a Augusto quando estavam a sós após a reunião. Essa maluquice vai destruir tudo o que construímos. Ou talvez construa algo que nunca imaginamos ser possível, respondeu Augusto sereno. Nas semanas seguintes, Augusto dividiu seu tempo entre o escritório e a comunidade. Na empresa, trabalhava com arquitetos e engenheiros na reformulação completa do projeto. Na ocupação, passou a conviver diariamente com os moradores, ouvindo suas necessidades e incorporando-as ao planejamento. Levava alimentos, materiais escolares, roupas, organizou atendimentos médicos voluntários, oficinas profissionalizantes, reforço escolar. Aos poucos, sua presença deixou de causar estranheza. O homem do terno tornou-se simplesmente seu Augusto, uma figura respeitada e querida por todos. Em uma tarde particularmente quente, ele ajudava a descarregar doações de uma van quando notou Dona Jurema observando-o de longe, um olhar enigmático em seu rosto enrugado. A senhora não parece convencida, comentou ele, aproximando-se após terminar a tarefa. Ainda estou tentando entender sua transformação, respondeu ela, direta como sempre. Homens como você não mudam da noite para o dia.
nem mesmo depois de um milagre. Augusto sorriu. Havia aprendido a apreciar a franqueza daquela mulher. Talvez eu estivesse apenas esperando alguém que me mostrasse outro caminho. Dona Jurema estudou-o por alguns segundos. Venha comigo, quero lhe mostrar algo. Ela o conduziu até sua pequena habitação e, de uma caixa cuidadosamente guardada, retirou um recorte de jornal amarelado. Entregou-o a Augusto. Era uma matéria de capa do caderno de economia de um grande jornal, datada de 8 anos atrás. A manchete anunciava: Mendonça Incorporações adquire terrenos para maior empreendimento da Zona Norte. Na foto, Augusto aparecia sorridente ao lado de outros empresários e políticos, segurando uma maquete. Esse projeto foi construído sobre os escombros da Vila Esperança, disse Dona Jurema, apontando para a imagem. 400 famílias foram despejadas numa manhã de chuva. Eu era uma delas. Perdi a casa onde criei minha filha, onde comecei a criar minha neta. Augusto sentiu o sangue gelar em suas veias. Lembrava-se vagamente daquele projeto, um dos muitos que sua empresa havia realizado ao longo dos anos. Nunca estivera pessoalmente envolvido nos detalhes ou nas desocupações. Isso era trabalho para o departamento jurídico, para a equipe de Frederico. Eu não sabia, começou ele, a voz falhando. Claro que não sabia, interrompeu Dona Jurema sem rancor na voz, apenas uma constatação. Homens como você nunca sabem. Assinam papéis, aprovam projetos, celebram lucros, mas nunca veem os rostos, nunca ouvem os choros, nunca sentem o desespero. Augusto sentiu o peso daquelas palavras como um golpe físico. O recorte tremia em suas mãos. Eu sinto muito, profundamente. Não quero seu arrependimento, Augusto. Quero sua consciência. Agora você sabe, e precisa ver o que causou. Aquela frase tão simples e tão devastadora ecoou dentro dele como um sino. Agora você sabe, e precisa ver o que causou. Naquele momento, algo se quebrou e se reconstruiu simultaneamente dentro de Augusto Mendonça. A vergonha deu lugar a uma certeza absoluta. Não estava ali apenas para ajudar. Estava para reparar, para reconstruir, para devolver o que ele e outros como ele haviam tirado. Eu vejo agora, disse ele, a voz baixa mas firme, e farei o que for preciso para consertar. Dona Jurema assentiu, satisfeita. Então talvez haja esperança para você, afinal. Nos dias seguintes, Augusto intensificou seu compromisso com a comunidade. Contratou um time de advogados para garantir a permanência legal dos moradores, acelerou o projeto de reforma da escola, expandiu os programas sociais. E principalmente passou a realmente ouvir, as histórias de cada pessoa. Foi numa dessas conversas que conheceu Jandira, uma senhora de 60 anos que coordenava o bazar comunitário. Enquanto ajudava a organizar roupas doadas, ela compartilhava lembranças de sua juventude. Meu primeiro emprego foi como faxineira em uma escola particular no Morumbi, contava ela. Lá conheci meu marido, Sebastião, que era jardineiro. Trabalhamos juntos por 20 anos até a escola fechar. Augusto ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, genuinamente interessado. Quando Jandira mencionou o nome da escola, algo despertou em sua memória. Colégio Santa Mônica, eu estudei lá. Jandira parou o que fazia, olhando-o com surpresa. Estudou no Santa Mônica? Em que época? Anos 80. Entrei no jardim de infância em 1982 e fiquei até o final do ensino médio, em 1994. O rosto de Jandira iluminou-se com um sorriso de reconhecimento. Meu Deus do céu! Augustinho? O menino magrelo que sempre andava sozinho com aqueles livros de matemática? Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ninguém o chamava de Augustinho desde a infância. Sim, esse era eu. Como você... Eu servia o lanche. Lembra das coxinhas que você tanto gostava? Era eu quem fazia. A memória veio como um raio. A cantina do colégio, o cheiro de fritura, uma mulher jovem e sorridente que sempre separava uma coxinha extra para ele. O menino solitário que preferia números a pessoas. Tia Jandira, murmurou ele, o apelido surgindo do fundo de suas lembranças. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um abraço que conectava passado e presente,
que cruzava abismos sociais e décadas de separação. Mais tarde, enquanto tomavam café na pequena cozinha comunitária, Jandira apresentou-o a seu marido, Sebastião. O antigo jardineiro, agora com cabelos completamente brancos e mãos ainda calejadas, lembrava-se do menino dos livros, que às vezes se escondia atrás das árvores durante o recreio para fugir das outras crianças. "Você era um menino tão triste", comentou Sebastião. "Sempre achei que faltava alguém para ouvir você de verdade." Aquela observação simples de um homem simples tocou Augusto profundamente. Ele nunca havia pensado em sua infância privilegiada como solitária ou triste, mas era exatamente isso que ela tinha sido. Filho único de pais ausentes, criado por babás e motoristas, educado para competir e vencer sempre. "O senhor tem razão", admitiu Augusto. "Acho que passei a vida inteira sem ser realmente ouvido, ou sem ouvir os outros." Enquanto voltava para casa naquela noite, dirigindo lentamente pelas ruas de São Paulo, Augusto refletia sobre os estranhos caminhos que a vida traçava. Como era possível que, após tantos anos e tantas circunstâncias, ele tivesse reencontrado pessoas de seu passado naquele lugar improvável? Seria coincidência ou algo mais profundo? Um entrelaçamento de destinos que ele nunca havia percebido. Em seu apartamento luxuoso e vazio, Augusto sentou-se na varanda e observou a cidade iluminada. Pensou em Raquel, em Dona Jurema, em Jandira e Sebastião. Pensou nos rostos anônimos que havia ignorado por toda a sua vida e que agora tinham nomes, histórias, dignidade. Agora você sabe, e precisa ver o que causou. A frase de Dona Jurema continuava ecoando em sua mente, um mantra que transformava sua visão de mundo um pouco mais a cada repetição. Sim, agora ele sabia. E estava apenas começando a ver. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Beatriz, sua assistente. "Seu Augusto, desculpe ligar a esta hora, mas achei que deveria saber. O Frederico convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã cedo. Não convidou o senhor." Um calafrio percorreu a espinha de Augusto. Conhecia bem seu sócio para saber que ele não aceitaria facilmente a derrota. "Obrigado, Beatriz. Estarei lá." Desligou o telefone com uma sensação de urgência. A batalha pela comunidade Anísio Teixeira estava apenas começando, e ele precisaria de toda a sua força e determinação para o que estava por vir. Augusto chegou deliberadamente atrasado à reunião convocada por Frederico. Quando entrou na sala do conselho, todas as cabeças se viraram em sua direção. Expressões de surpresa mal disfarçadas nos rostos dos presentes. Frederico, em pé diante de uma apresentação digital, congelou por um instante antes de recuperar a compostura. "Augusto, não esperávamos você, evidentemente", respondeu ele, tomando seu lugar habitual na cabeceira da mesa. "Por favor, continue. Estou curioso para saber o que era tão urgente que exigia uma reunião sem a presença do presidente da empresa." Um silêncio constrangido pairou sobre a sala. Frederico limpou a garganta, visivelmente desconfortável. "Estávamos apenas discutindo algumas preocupações sobre a mudança de direção da empresa." "Mudança de direção", repetiu Augusto calmamente. "Você quer dizer o projeto Comunidade Anísio Teixeira, que foi aprovado por este mesmo conselho na semana passada?" Frederico trocou olhares com alguns conselheiros antes de continuar. "Augusto, somos seus amigos e colegas há décadas. Estamos preocupados. Essa fixação repentina com projetos sociais, essa obsessão com aquela comunidade de invasores, não é você. Talvez eu nunca tenha sido realmente eu, Frederico. Talvez esteja apenas começando a ser." A resposta enigmática e serena desconcertou a todos. Carlos Drummond, o diretor financeiro, inclinou-se para a frente. "Augusto, ninguém questiona sua autoridade ou suas boas intenções. Mas precisamos considerar o impacto dessas decisões no valor de mercado da empresa. As ações já caíram 4% desde o anúncio da reformulação do projeto. E subiram 18% quando anunciei minha volta ao comando após 5 anos afastado", rebateu Augusto. "O mercado sempre flutua, Carlos. Nossa responsabilidade vai além dos números trimestrais." Frederico, visivelmente irritado com o rumo da conversa, avançou para seu verdadeiro objetivo. "O Conselho está considerando a possibilidade de solicitar uma avaliação psicológica e cognitiva suas, Augusto."
Um murmúrio percorreu a sala. Augusto manteve-se impassível. Com base em quê? Seu comportamento errático desde a recuperação, suas decisões impulsivas, sua obsessão com aquela menina do parque e toda essa história absurda de cura milagrosa. Augusto sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma exterior. Então é disso que se trata? Vocês acham que estou mentalmente incapaz porque decidi que nossa empresa pode ser lucrativa e socialmente responsável ao mesmo tempo? É mais complexo que isso, Augusto, interveio Regina Bastos, diretora jurídica. Há preocupações legítimas sobre sua capacidade de julgamento após o trauma neurológico. E há questões legais envolvendo sua aproximação com menores de idade em situação vulnerável. A insinuação era tão absurda que Augusto quase riu. Quase. Entendo, disse ele, levantando-se lentamente. Então é assim que termina. 25 anos construindo esta empresa juntos, e na primeira vez que discordo fundamentalmente de vocês, sou declarado incapaz. Olhou cada um dos presentes nos olhos, demorando-se especialmente em Frederico. Saibam que lutarei com todas as minhas forças, não apenas por mim, mas por aquelas pessoas que vocês se recusam a ver como seres humanos. Saiu da sala, deixando um silêncio pesado para trás. No corredor, Beatriz o esperava, preocupação evidente em seu rosto. Ouvi tudo, disse ela em voz baixa. Eles não podem fazer isso com o senhor. Podem tentar, respondeu Augusto, dirigindo-se ao elevador. Prepare meu advogado pessoal para amanhã, 8 horas, e cancele todos os meus compromissos pelo resto do dia. Preciso resolver algo importante. 2 horas depois, Augusto estacionava seu carro nos limites da comunidade Anísio Teixeira. O dia estava quente e abafado, típico do verão paulistano. Encontrou Raquel ajudando a distribuir água para um grupo de trabalhadores que consertava o telhado da antiga escola. Precisamos conversar, disse ele à menina após cumprimentar os moradores. É importante. Raquel assentiu com a seriedade que a caracterizava. Chamou uma amiga para substituí-la na distribuição de água e conduziu Augusto até um banco sob uma árvore no pátio central. Você está preocupado, observou ela, estudando seu rosto. É por causa do seu sócio? Augusto não se surpreendeu com a percepção da garota. Em poucas semanas, havia aprendido que Raquel enxergava além do que os outros viam. Sim, ele está tentando me afastar da empresa, interromper o projeto aqui. Por quê? A pergunta simples o fez refletir. Por que realmente? Seria apenas ambição, interesse financeiro, ou havia algo mais profundo? Acho que ele tem medo, respondeu finalmente. Medo de mudança, medo de perceber que existe outra forma de fazer as coisas. E talvez, hesitou, uma nova compreensão surgindo. Talvez medo de ter que olhar para si mesmo e para o que causou, como eu tive que fazer. Raquel assentiu como se a resposta fizesse perfeito sentido para ela. E o que você vai fazer? Lutar. Não vou permitir que destruam o que começamos aqui. A menina sorriu, um sorriso de aprovação que aqueceu o coração de Augusto. Minha avó sempre diz que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se a cada queda. Naquele momento, Dona Jurema aproximou-se, o rosto marcado por uma palidez incomum. Caminhava com dificuldade, apoiando-se em uma bengala improvisada. Vovó! Raquel correu até ela preocupada. Você deveria estar descansando. Bobagem. Tenho coisas para fazer, respondeu a idosa, mas sua voz soava fraca e sua respiração estava visivelmente alterada. Augusto levantou-se, alarmado com o estado da senhora. Dona Jurema, a senhora não parece bem. Estou ótima, respondeu ela teimosa, mas no instante seguinte, suas pernas fraquejaram e ela teria caído se Augusto não a tivesse amparado. Vovó! O grito de Raquel cortou o ar. Rapidamente, Augusto pegou Dona Jurema no colo e a levou para dentro da escola, seguido de perto por Raquel. A idosa havia perdido a consciência. Chame uma ambulância! Gritou ele para os moradores que se reuniam ao redor, preocupados. Os minutos seguintes foram caóticos. A ambulância demorou quase meia hora para chegar, tempo durante o qual Dona Jurema alternava entre consciência e inconsciência. Quando finalmente os paramédicos chegaram, a situação já era crítica. Pressão arterial muito alta,
Sinais de insuficiência renal aguda. Diagnosticou um dos socorristas após os primeiros exames. Precisamos levá-la imediatamente para o hospital. No caminho para o hospital, Augusto dirigia seu próprio carro logo atrás da ambulância, com Raquel silenciosa e pálida no banco do passageiro. A menina, sempre tão forte e segura, agora parecia exatamente o que era. Uma criança assustada temendo pela única família que lhe restava. Ela vai ficar bem, disse Augusto, tentando soar mais confiante do que se sentia. Vamos conseguir o melhor tratamento para ela. Raquel apenas assentiu, os olhos fixos na ambulância à frente. No Hospital Santa Catarina, um dos melhores de São Paulo, Dona Jurema foi levada diretamente para a emergência. Augusto usou toda a sua influência para garantir atendimento imediato e a equipe médica mais qualificada. Enquanto aguardavam, ele e Raquel permaneceram na sala de espera, horas que pareciam intermináveis. Finalmente, um médico de meia-idade aproximou-se. Dr. Eduardo Pimentel, nefrologista, expressão grave no rosto cansado. Senhor Mendonça, podemos conversar em particular? Augusto olhou para Raquel, que apertou sua mão com força. Ela é neta da paciente. Pode falar na frente dela. O médico hesitou, mas assentiu. Dona Jurema está estabilizada, mas a situação é séria. Ela sofre de insuficiência renal crônica em estágio avançado. Aparentemente vinha ignorando os sintomas há meses, talvez anos. Qual é o tratamento? Perguntou Augusto direto. No curto prazo, diálise. Mas, considerando a gravidade do quadro e a idade da paciente, ela precisa de um transplante de rim. E logo. Raquel empalideceu ainda mais. Augusto apertou sua mão, reassegurando-a. Quais são as chances de encontrar um doador compatível? Depende. Familiares diretos têm maior probabilidade de compatibilidade. Na ausência deles, entraria na fila de transplantes, mas na idade dela... O médico não completou a frase, mas a implicação era clara. Dona Jurema poderia não ter tempo suficiente. Raquel começou a chorar silenciosamente. Augusto sentiu seu coração apertar. Eu quero fazer o teste de compatibilidade, anunciou ele, surpreendendo a si mesmo e ao médico. Quero ver se posso doar um rim para ela. Dr. Pimentel olhou-o com espanto. Senhor Mendonça, isso é incomum. O senhor não tem relação de parentesco com a paciente. Tem uma dívida com ela e sua neta, que vai além de laços sanguíneos. Por favor, faça os testes necessários. O médico, ainda surpreso, concordou. Nos dias seguintes, enquanto Dona Jurema iniciava o tratamento de diálise, Augusto passou por uma bateria de exames. Raquel permanecia no hospital praticamente em tempo integral, dividindo-se entre a escola e o quarto da avó. Em um desses dias, Augusto encontrou a menina sozinha na cafeteria do hospital, mexendo sem interesse em um sanduíche. Não está com fome? Perguntou ele, sentando-se à sua frente. Não consigo comer direito desde que vovó ficou doente, respondeu ela, a voz pequena tão diferente de sua habitual confiança. Augusto sentiu uma onda de proteção e carinho por aquela criança, que em tão pouco tempo havia se tornado tão importante em sua vida. Sabe, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também fiquei muito preocupado com alguém que amava, contou ele. Meu avô teve um infarto. Fiquei dias sem dormir direito, sem comer. O que aconteceu com ele? Ele se recuperou. Viveu mais 10 anos depois disso. Augusto sorriu com a lembrança. Era um homem forte, como sua avó é uma mulher forte. Lutadores não desistem facilmente. Raquel esboçou um pequeno sorriso. Vovó diz que sou teimosa como ela. E isso é uma qualidade e tanto. Naquele momento, Dr. Pimentel aproximou-se da mesa, uma pasta em mãos e uma expressão indecifrável no rosto. Senhor Mendonça, podemos conversar? Augusto sentiu o coração acelerar. Pode falar aqui mesmo, doutor. O que dizem os resultados? O médico olhou de Augusto para Raquel, depois abriu a pasta. É quase inacreditável, mas o senhor é compatível com Dona Jurema. Compatível o suficiente para a doação. Raquel soltou uma exclamação de surpresa e alegria. Augusto sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Quando podemos fazer a cirurgia? Perguntou ele sem hesitação. Precisamos fazer mais alguns exames, preparar ambos adequadamente. Se tudo correr bem, em uma semana. Faça o que for necessário, doutor. Custo não é problema. Quando o médico se afastou, Raquel olhou para Augusto com os olhos brilhantes de lágrimas.
Por que você está fazendo isso? Nem conhecia a gente até pouco tempo atrás. Augusto refletiu por um momento antes de responder. Sabe, Raquel, acho que passei a vida inteira pensando que conhecia o mundo, que sabia o que era importante. Dinheiro, poder, status. Mas estava completamente enganado. Ele pegou as mãos pequenas da menina entre as suas. Você e sua avó me mostraram o que realmente importa. Vocês me curaram de uma paralisia muito pior do que a física, a paralisia da alma. A semana que antecedeu a cirurgia foi intensa. Augusto delegou temporariamente o comando da empresa ao diretor operacional, ignorando as ameaças veladas de Frederico de levar o caso à justiça. Sua prioridade absoluta era Dona Jurema e a cirurgia que poderia salvá-la. Beatriz, sua fiel assistente, coordenou uma verdadeira operação para garantir que tudo corresse bem. Advogados prepararam documentos, médicos especialistas foram consultados. Até mesmo a mídia foi controlada para evitar que a história vazasse prematuramente. Na véspera da cirurgia, Augusto visitou Dona Jurema em seu quarto no hospital. A idosa, embora enfraquecida, mantinha a dignidade e a lucidez de sempre. Você não precisa fazer isso, disse ela, assim que ficaram a sós. Não lhe devo nada. A senhora está enganada, respondeu Augusto, sentando-se ao lado da cama. Devo à senhora e a Raquel muito mais do que um rim. Devo a chance de me tornar uma pessoa melhor. Dona Jurema estudou-o por longos segundos antes de falar novamente. Quando Raquel me contou sobre o homem do parque, achei que era apenas mais uma de suas histórias. Ela sempre teve imaginação fértil. A idosa sorriu levemente. Mas então você apareceu andando com aquela bengala cara, falando em milhões de reais. Achei que fosse apenas mais um rico procurando aliviar a consciência. E talvez eu fosse no início, admitiu Augusto. Mas não é mais, completou Dona Jurema. Não uma pergunta, mas uma constatação. Algo mudou em você, Augusto Mendonça. Algo profundo. A senhora e Raquel mudaram tudo. Me fizeram ver o que eu havia me tornado e me deram a chance de recomeçar. Dona Jurema estendeu a mão enrugada e tocou o rosto de Augusto, um gesto surpreendentemente maternal. Então, talvez, esse seja o verdadeiro milagre, não é? Não suas pernas voltando a andar, mas seu coração voltando a sentir. Na manhã seguinte, às 6 horas, Augusto foi preparado para a cirurgia. A última pessoa que viu antes da anestesia foi Raquel, os olhos cheios de uma mistura de medo e gratidão. Vou cuidar de vocês dois, prometeu ela, segurando sua mão. Vou curar vocês, como fiz no parque. Augusto sorriu, sentindo a inconsciência se aproximando. Você já nos curou, Raquel, você já nos curou. A cirurgia durou 6 horas. Quando Augusto finalmente despertou da anestesia, a noite já havia caído sobre São Paulo. A primeira pessoa que viu foi Beatriz, sua assistente, que aguardava pacientemente ao lado do leito. Bem-vindo de volta, disse ela, com um sorriso cansado. Tudo correu bem. O rim está funcionando perfeitamente em Dona Jurema. Augusto tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Beatriz ofereceu-lhe água com um canudinho. Raquel? Conseguiu perguntar após alguns goles. Está com a avó. Aquela menina é incrível. Não saiu um minuto do lado dela. Beatriz fez uma pausa, hesitante. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A história vazou para a imprensa. Está em todos os jornais. Magnata da construção doa rim para moradora de ocupação. Augusto fechou os olhos. Não queria publicidade. Não queria que seu gesto fosse interpretado como caridade ostensiva. Ou pior, como uma estratégia de marketing. Quem vazou? Não sabemos ao certo. Mas o Frederico está dando entrevistas, pintando você como mentalmente instável. Diz que você está sendo manipulado pela comunidade, que estão explorando sua condição pós-AVC. A dor da incisão cirúrgica pareceu intensificar-se com a notícia. Augusto respirou fundo, tentando manter a calma. Ele não vai desistir facilmente, vai? Não, confirmou Beatriz. Já entrou com um pedido de interdição judicial e está tentando convocar uma assembleia extraordinária de acionistas para destituí-lo da presidência. Augusto assentiu lentamente. Havia previsto algo assim, mas esperava ter mais tempo antes que a situação escalasse.
Quero meus advogados aqui amanhã cedo e preciso de um telefone. O médico disse que você precisa descansar, Augusto. Acaba de passar por uma cirurgia séria. Isso não pode esperar, Beatriz. Frederico não está apenas tentando me derrubar. Ele quer destruir a comunidade Anísio Teixeira, tudo o que começamos lá. Relutante, Beatriz entregou-lhe o celular. Augusto fez algumas ligações breves, dando instruções precisas a seus aliados na empresa e a seus advogados pessoais. Quando terminou, estava exausto, mas determinado. Nos 3 dias seguintes, mesmo confinado ao leito do hospital, Augusto coordenou sua defesa. Seu advogado pessoal, Dr. Maurício Cardoso, mantinha-o informado sobre cada movimento de Frederico. A batalha legal estava apenas começando. Mas o Tribunal da Opinião Pública já mostrava resultados surpreendentes. A história do empresário que doou um rim para salvar a avó de uma menina de comunidade carente havia tocado o coração dos brasileiros. Jornalistas investigavam o passado da Mendonça Incorporações e descobriam um histórico de desocupações controversas, destacando a recente mudança de postura de Augusto como uma redenção inspiradora. No 4º dia após a cirurgia, já se sentindo mais forte, Augusto recebeu uma visita inesperada. Seu filho, Lucas Mendonça, 32 anos, entrou hesitante no quarto. Eles não se viam pessoalmente há quase 2 anos, desde o divórcio conturbado de Augusto com Marina, mãe de Lucas. "Oi, pai", disse o jovem, visivelmente desconfortável. "Soube o que aconteceu. Achei que deveria vir." Augusto sentiu uma onda de emoção ao ver o filho. Lucas tinha seus traços, mas o temperamento tranquilo da mãe. Formado em arquitetura, havia optado por não trabalhar na empresa da família, preferindo seguir carreira acadêmica. "Fico feliz que tenha vindo", respondeu Augusto, indicando a cadeira ao lado da cama. "Como está sua mãe?" "Bem, preocupada com você, na verdade. Todos estamos." Um silêncio constrangido estabeleceu-se entre eles. Havia tanto a dizer, tantos anos de distanciamento para superar. "Por que você fez isso, pai? Doar um rim para uma estranha?" A pergunta direta, sem julgamento, apenas genuína curiosidade, pegou Augusto de surpresa. "Ela não é uma estranha", respondeu após um momento de reflexão. "Dona Jurema, ela representa algo que passei a vida inteira ignorando. E a neta dela, Raquel, ela... Como explicar? Ela me ajudou quando eu mais precisava, de uma forma que não consigo explicar racionalmente." Lucas assentiu lentamente, como se tentasse compreender. "O Frederico veio falar comigo", revelou ele. "Queria que eu me juntasse a ele contra você na empresa. Disse que você enlouqueceu, que está jogando fora o legado da família." Augusto sentiu uma pontada de traição, embora não estivesse realmente surpreso. Frederico sempre fora estratégico. "E o que você disse a ele?" "Que ele estava falando com o homem errado." Lucas sorriu levemente. "Nunca me interessei pelo legado da família, como você sabe. Mas também disse que se precisar de mim para lutar ao seu lado, estou aqui." A oferta inesperada tocou Augusto profundamente. Lágrimas que ele nem sabia que estava segurando escaparam de seus olhos. "Obrigado, filho. Isso significa muito para mim." Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Raquel entrou carregando um pequeno buquê de flores simples. "Posso entrar?" perguntou timidamente, um comportamento incomum para ela. "Claro", respondeu Augusto sorrindo. "Raquel, este é meu filho, Lucas. Lucas, esta é Raquel, a menina especial de quem lhe falei." Os dois se cumprimentaram, estudando-se mutuamente com curiosidade. "Como está sua avó?" perguntou Augusto. O rosto de Raquel iluminou-se com um sorriso. "Muito melhor. Os médicos disseram que o rim está funcionando perfeitamente e que ela poderá ter alta em alguns dias." A menina aproximou-se da cama, colocando as flores sobre a mesa de cabeceira. "Ela mandou isso para você. São do nosso pequeno jardim na escola." Augusto tocou as flores simples com mais emoção do que já sentira ao receber os presentes mais caros. "Diga a ela que agradeço muito." Raquel estudou seu rosto por um momento, a seriedade habitual retornando. "Você está preocupado com algo? É por causa do homem mau que está tentando tirar você da empresa?" Lucas ergueu as sobrancelhas, surpreso com a perspicácia da menina. Augusto não pôde deixar de sorrir. "Sim, é sobre isso, mas não se preocupe, vamos resolver."
Ele esteve na comunidade ontem, revelou Raquel, surpreendendo Augusto, com homens de terno e papéis. Disse que o terreno pertence à empresa e que todos terão que sair em 30 dias. O quê? Augusto tentou sentar-se, uma dor aguda no lado da operação forçando-o a recuar. Ele não pode fazer isso. O projeto foi aprovado pelo conselho. Há documentos assinados. Ele disse que você não está mais no comando e que o novo projeto foi cancelado. Augusto trocou olhares alarmados com Lucas. A situação era pior do que imaginavam. Vou ligar para o Dr. Cardoso agora mesmo, disse Lucas, já pegando o celular. Isso é completamente ilegal. Enquanto Lucas saía do quarto para fazer a ligação, Raquel aproximou-se mais de Augusto. Não tenha medo, disse ela, com uma confiança surpreendente para alguém tão jovem. Pessoas como ele sempre acham que o dinheiro é a força mais poderosa do mundo, mas existem forças muito maiores. Augusto estudou o rosto da menina, mais uma vez impressionado com a sabedoria que emanava dela. Que forças, Raquel? A verdade, a justiça e o bem que as pessoas podem fazer quando se unem. As palavras simples carregavam um poder que Augusto sentiu ressoar dentro de si. Sim, Frederico tinha dinheiro, influência, poder, mas havia algo que ele não tinha. A causa justa, a verdade ao seu lado. Lucas retornou ao quarto, o rosto mais aliviado. Dr. Cardoso já está cuidando disso. Vai entrar com uma medida cautelar ainda hoje para impedir qualquer ação de despejo. E tem mais. Ele descobriu algo interessante sobre o Frederico. O quê? Perguntou Augusto, intrigado. Aparentemente, Frederico tem participação secreta em uma construtora menor, a VF Empreendimentos. E adivinha quem está negociando para comprar o terreno da comunidade Anísio Teixeira, caso o projeto seja cancelado? A VF, concluiu Augusto, as peças se encaixando. Ele está usando a situação para lucrar pessoalmente. Exatamente. Isso é conflito de interesses, violação fiduciária. Temos munição legal contra ele agora. A notícia trouxe um alívio momentâneo, mas Augusto sabia que a batalha estava longe do fim. Frederico era astuto, tinha aliados poderosos e não desistiria facilmente. Preciso sair deste hospital o quanto antes, declarou ele determinado. Tenho que estar presente na comunidade, mostrar que não estou recuando. Pai, você acabou de passar por uma cirurgia séria. Precisa se recuperar. Lucas tem razão, concordou Raquel, surpreendendo ambos ao tomar partido. Você precisa ficar forte primeiro. Nós cuidaremos da comunidade até lá. Augusto olhou para aquela criança extraordinária e seu filho, dois jovens de mundos tão diferentes, unidos agora por uma causa comum. Sentiu uma onda de orgulho e esperança. Tudo bem, vocês venceram, mas me mantenham informado de tudo. Nos dias seguintes, enquanto Augusto se recuperava no hospital, uma aliança improvável formou-se em torno da comunidade Anísio Teixeira. Lucas, usando seus contatos no meio acadêmico e na imprensa, organizou uma campanha de visibilidade para a causa. Estudantes de arquitetura e urbanismo de várias universidades visitaram a ocupação. Documentaram as histórias dos moradores, propuseram melhorias estruturais. A mídia, inicialmente atraída pelo ângulo do magnata que doou um rim, começou a investigar mais profundamente a história. A relação secreta de Frederico com a VF Empreendimentos foi exposta em um jornal importante, levantando questões éticas e legais. A imagem pública de Augusto, por outro lado, transformava-se da figura fria e calculista do passado para um símbolo de redenção e responsabilidade social. Uma semana após a cirurgia, já em casa, Augusto acompanhava os desdobramentos pela televisão quando Beatriz chegou com notícias urgentes. Frederico está no limite, relatou ela, preocupada. Contratou uma empresa de segurança privada para garantir a integridade do terreno. Estão ameaçando entrar na ocupação à força amanhã cedo. O coração de Augusto acelerou. Isso é loucura. A medida cautelar proíbe qualquer ação até o julgamento do mérito. Ele está desesperado, Augusto. Sabe que está perdendo no tribunal da opinião pública e que as evidências contra ele estão se acumulando. Augusto levantou-se com dificuldade, ainda sentindo dor da cirurgia. Preciso estar lá agora. Você não pode se estressar assim. O médico foi claro quanto...
Não é negociável, Beatriz. Aquelas pessoas confiaram em mim. Não vou abandoná-las no momento crítico. Uma hora depois, contrariando todas as recomendações médicas, Augusto chegava à comunidade Anísio Teixeira. O clima era de tensão evidente. Moradores formavam grupos agitados, discutindo estratégias de resistência. Jornalistas e estudantes universitários circulavam documentando tudo. Ao redor do perímetro da ocupação, homens uniformizados de uma empresa de segurança privada montavam guarda, alguns ostensivamente armados com cacetetes. Lucas correu ao encontro do pai assim que o viu chegar. Pai, você não deveria estar aqui. Sua recuperação? Onde está Frederico? Interrompeu Augusto determinado. Chegou à meia hora, com advogados e oficiais de justiça. Estão reunidos na antiga diretoria da escola. Augusto assentiu, dirigindo-se para lá com passos lentos, mas firmes, apoiado em sua bengala. Lucas e Beatriz seguiram-no, trocando olhares preocupados. Na sala que um dia fora a diretoria da escola, Frederico comandava o que parecia ser uma reunião estratégica. Ao ver Augusto entrar, seu rosto registrou primeiro surpresa, depois desdém. Olha só quem decidiu aparecer. O grande herói social direto da cama do hospital. O sarcasmo em sua voz era cortante. Veio assistir ao fim do seu pequeno projeto filantrópico? Augusto manteve a calma, estudando os presentes na sala. Além de Frederico, havia 2 advogados da empresa, um oficial de justiça parecendo desconfortável e o que parecia ser o chefe da equipe de segurança. Frederico, você sabe que existe uma medida cautelar impedindo qualquer ação contra a comunidade até o julgamento do mérito. Uma medida obtida por você ilegalmente usando sua influência pessoal, rebateu Frederico. Tenho aqui uma contra-ordem judicial autorizando a reintegração de posse imediata. Ele agitou um documento, um sorriso presunçoso no rosto. Augusto reconheceu a tática. Pressão psicológica, intimidação, blefe jurídico. Era um jogo que ele próprio havia jogado muitas vezes no passado. Posso ver este documento? Pediu calmamente. Frederico hesitou por um instante, mas entregou os papéis. Augusto examinou-os cuidadosamente enquanto Lucas olhava por cima de seu ombro. Isso não é uma contra-ordem, declarou Lucas. É apenas uma petição preliminar, sem assinatura de juiz, sem efeito legal. O oficial de justiça, até então silencioso, manifestou-se. É verdade. Estou aqui apenas para verificar a situação e relatar ao juiz. Não há ordem de reintegração de posse válida no momento. O rosto de Frederico contorceu-se em raiva mal contida. Vocês não entendem? Estão todos sendo manipulados. Augusto enlouqueceu depois daquele AVC. Está sendo usado por essa gente, por essa menina que diz ter poderes de cura. Ele riu, um som desprovido de humor. Poderes de cura, no século XXI, e vocês acreditam nessa história absurda? Não existe milagre algum, continuou ele, elevando a voz. Existem apenas pessoas espertas explorando um homem rico, mentalmente fragilizado. E eu não vou permitir que destruam nossa empresa por causa disso. Um silêncio pesado seguiu-se à explosão. Augusto encarou o sócio de longa data, vendo-o realmente pela primeira vez. A ambição desenfreada, a falta de empatia, o desprezo pelos mais vulneráveis, tudo isso sempre estivera lá, apenas mascarado por sorrisos corporativos e jantares elegantes. Você está errado, Frederico, disse finalmente a voz calma, mas firme. Não estou sendo manipulado. Pela primeira vez na vida, estou vendo com clareza. E o que vejo é que construímos nosso sucesso sobre o sofrimento de pessoas como estas. Pessoas que têm nomes, histórias, dignidade. Aproximou-se mais do ex-amigo, olhando-o diretamente nos olhos. Quanto a milagres, não sei explicar o que aconteceu comigo. Mas sei que encontrar Raquel e Dona Jurema mudou minha vida de formas que vão muito além de poder andar novamente. Me fez enxergar o homem que me tornei. E esse é o verdadeiro milagre. Frederico sustentou o olhar por alguns instantes, antes de desviar os olhos. Isso não muda nada. O terreno é da empresa, e a empresa decidirá o que fazer com ele. Na verdade, interveio Lucas, a empresa já decidiu. O conselho aprovou o projeto Comunidade Anísio Teixeira e temos as atas para aprovar. Sua tentativa de reverter essa decisão sem uma nova votação do conselho é ilegal.
Sem mencionar seu conflito de interesses com a VF Empreendimentos, acrescentou Augusto. Os acionistas ficarão interessados em saber como você planejava lucrar pessoalmente com a reversão do projeto. O rosto de Frederico empalideceu. Sua conexão com a VF era um segredo bem guardado, ou assim pensava. Isso é calúnia. Temos documentos, Frederico. Contratos, transferências, e-mails, tudo. O ex-sócio parecia encurralado. Olhou para os advogados que evitaram seu olhar, depois para o oficial de justiça, que observava a cena com evidente desconforto. Isso não acabou, disse finalmente, recolhendo seus documentos. Não acabou nem um pouco. Ele saiu apressadamente, seguido pelos advogados e pelo chefe da segurança. O oficial de justiça permaneceu, parecendo aliviado com o desfecho. Vou relatar ao juiz que não há condições para reintegração no momento, dada a disputa corporativa em andamento e a medida cautelar vigente, disse ele a Augusto. Obrigado pela sua integridade, respondeu Augusto, sinceramente grato. Quando todos saíram, Augusto deixou-se cair pesadamente em uma cadeira, exausto. A tensão e o esforço físico haviam cobrado seu preço. Lucas e Beatriz acorreram preocupados. Precisamos levá-lo de volta para casa, disse Lucas. Você já fez o suficiente por hoje. Augusto assentiu, sentindo-se repentinamente fraco. Mas seu coração estava leve. A batalha não estava ganha ainda, mas um passo importante havia sido dado. Do lado de fora da sala, enquanto era ajudado a caminhar até o carro, Augusto viu Raquel parada no pátio, observando-o. Seus olhos sábios e antigos encontraram os dele, e ela sorriu. Um sorriso que falava de confiança e de algo mais profundo, uma certeza quase sobrenatural de que tudo daria certo. E pela primeira vez em sua vida, Augusto Mendonça acreditou verdadeiramente que existiam forças maiores do que dinheiro e poder agindo no mundo. 6 anos se passaram desde aquele confronto decisivo na antiga escola. A comunidade Anísio Teixeira não apenas sobreviveu, mas floresceu, transformando-se em um modelo de projeto habitacional e social que inspirou iniciativas semelhantes em todo o Brasil. A antiga estrutura deteriorada deu lugar a um complexo planejado de prédios baixos, com apartamentos dignos e espaçosos para todas as famílias originais da ocupação. A escola foi completamente reformada e reaberta como Instituto Educacional Jurema Alves, oferecendo desde educação infantil até cursos técnicos para jovens e adultos. O pátio central tornou-se uma praça arborizada, com horta comunitária, playground e espaço para eventos culturais. Augusto Mendonça, aos 64 anos, caminhava pelo instituto em uma tarde ensolarada de domingo. Usava roupas simples, calça de linho, camisa de algodão, sapatos confortáveis. A bengala continuava presente, mais por hábito do que por necessidade real. Seus cabelos, agora completamente grisalhos, e algumas rugas a mais, não diminuíam sua energia ou determinação. A transformação na comunidade Anísio Teixeira havia sido apenas o começo de uma mudança muito maior. Após a tentativa fracassada de Frederico de tomar o controle da empresa, Augusto implementou uma reestruturação completa na Mendonça Incorporações. A empresa não apenas sobreviveu, mas se reinventou como líder em projetos habitacionais de interesse social e empreendimentos com responsabilidade ambiental. Frederico Veloso, por outro lado, enfrentou consequências severas por suas ações. As evidências de conflito de interesses e tentativa de manipulação do valor das ações levaram a processos administrativos e judiciais. Ele acabou deixando a empresa e o país, estabelecendo-se em Portugal, onde mantinha um perfil discreto desde então. Enquanto caminhava pelos corredores do Instituto, Augusto observava com satisfação o movimento. Era dia de feira de ciências, e estudantes de todas as idades apresentavam seus projetos com entusiasmo. Professores, pais e visitantes circulavam entre as mesas, criando uma atmosfera vibrante de aprendizado e comunidade. Seu Augusto, uma voz familiar o chamou. Era seu Antônio, o antigo mestre de obras, agora instrutor de construção civil no Instituto. Com seus 70 anos bem vividos,
mantinha o mesmo entusiasmo de sempre. Veio ver os projetos dos meninos? Não perderia por nada, respondeu Augusto sorrindo. Ouvi dizer que temos futuros engenheiros e arquitetos aqui. E como? Venha ver o projeto da turma do segundo ano. Construíram uma maquete de cidade sustentável, que está impressionando todo mundo. Augusto seguiu o amigo até um dos estandes, onde um grupo de adolescentes explicava animadamente seu projeto para um pequeno público. A maquete era impressionante. Uma cidade em miniatura com sistemas de captação de água de chuva, painéis solares, áreas verdes integradas e soluções criativas para a mobilidade urbana. Incrível, comentou Augusto genuinamente admirado. Vocês pensaram em tudo. Uma das adolescentes, de aproximadamente 16 anos, sorriu ao reconhecê-lo. Foi inspirado no que o senhor fez aqui, seu Augusto, mostrando que é possível construir pensando nas pessoas e no planeta ao mesmo tempo. Aquelas palavras simples tocaram-no profundamente. A ideia de que seu exemplo estava inspirando uma nova geração era mais gratificante do que qualquer lucro ou reconhecimento já havia sido. Continuando seu passeio pelo Instituto, Augusto chegou à ala da saúde, um anexo construído 3 anos antes, que oferecia atendimento médico e odontológico básico à comunidade. Nas paredes, fotografias documentavam a evolução do projeto, desde os primeiros atendimentos improvisados até a clínica bem equipada de hoje. Uma imagem em particular chamou sua atenção: a inauguração oficial do centro de saúde. Na fotografia, ele e Dona Jurema cortavam juntos a faixa inaugural. A idosa, então com 76 anos, mantinha a mesma dignidade e força de sempre, apesar dos cabelos mais brancos e do corpo mais frágil. Ela teria adorado ver como tudo está hoje, disse uma voz ao seu lado. Augusto virou-se e encontrou Raquel, agora uma jovem mulher de 16 anos. Alta, com os mesmos olhos profundos e sérios, vestia um jaleco branco sobre roupas casuais. Estava participando da feira como monitora na área de saúde. Sua avó estaria muito orgulhosa, respondeu ele, sentindo a emoção apertar sua garganta. Dona Jurema havia partido pacificamente durante o sono 2 anos antes, aos 78 anos. O rim doado por Augusto funcionou perfeitamente até o fim, dando-lhe 6 anos de vida plena e ativa, tempo suficiente para ver sua comunidade transformada e sua neta crescer forte e determinada. Ela está vendo, disse Raquel, com a mesma convicção tranquila que sempre a caracterizou. De alguma forma, ela está vendo tudo isso. Caminharam juntos até o jardim central, um espaço sereno com bancos sob árvores frondosas. Em um canto especial, um pequeno memorial homenageava os moradores da comunidade que haviam partido ao longo dos anos. O nome de Jurema Alves encabeçava a lista com a inscrição: Professora avó guardiã da dignidade. Como vão os estudos? Perguntou Augusto, sentando-se em um banco. O rosto de Raquel iluminou-se. Vou prestar vestibular para medicina no final do ano. O professor Marcelo acha que tenho boas chances de entrar na USP. Tenho certeza que sim. Você sempre foi excepcional. Augusto sentia um orgulho quase paternal por Raquel. Após a partida de Dona Jurema, ele havia se tornado oficialmente seu tutor legal, embora a jovem continuasse morando na comunidade, no mesmo apartamento que dividira com a avó, agora cuidado com o mesmo zelo pela adolescente. Eu estava no laboratório outro dia, continuou Raquel, estudando células sob o microscópio, e pensei na vovó, em como ela sempre dizia que tudo estava conectado de formas que não podemos ver a olho nu. Fez uma pausa pensativa. Acho que é isso que quero fazer como médica, ver essas conexões invisíveis. Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente. Sua avó enxergava além do óbvio. Foi ela quem me mostrou o que eu havia me tornado e o que eu poderia ser. Ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em suas próprias reflexões. Ao redor, a comunidade pulsava com vida. Crianças correndo, famílias conversando, pessoas construindo seus futuros com dignidade. Lembra do dia em que nos conhecemos? Perguntou Raquel de repente. No parque? Como poderia esquecer o dia que mudou minha vida? Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse ido ao parque naquele domingo, ou se você não tivesse decidido sair de casa naquele dia específico. Augusto nunca havia refletido sobre isso. Tantas coincidências,
tantas pequenas decisões que poderiam ter tomado rumos diferentes. Acredita em destino, Raquel? A jovem sorriu, enigmática como sempre. Acredito em conexões, em pontes invisíveis entre as pessoas. Algumas delas só se revelam em momentos específicos, quando estamos abertos para vê-las. Antes que Augusto pudesse responder, Lucas aproximou-se, acompanhado de sua esposa Camila e de seus filhos gêmeos de 4 anos, Miguel e Sofia. "Pai, achamos você finalmente!", exclamou Lucas, sorrindo. "As crianças estão loucas para mostrar o projeto delas na feira." Os pequenos correram para o avô, exigindo sua atenção imediata. Augusto abraçou-os com carinho. A relação com o filho havia se fortalecido enormemente nos últimos anos. Lucas agora trabalhava na Mendonça Incorporações, liderando a divisão de projetos sociais e sustentáveis, trazendo sua visão de arquiteto e seu comprometimento social para a empresa da família. "Vovô, fizemos um vulcão que explode de verdade", anunciou Miguel excitado. "E eu fiz todos os desenhos", completou Sofia, não querendo ficar para trás. "Estou louco para ver isso", respondeu Augusto, levantando-se com a ajuda de Raquel. Enquanto se dirigiam de volta ao prédio principal, Augusto observava a interação entre Raquel e os gêmeos. Eles a adoravam, sempre competindo por sua atenção. Raquel, por sua vez, tratava-os com uma paciência e carinho que lembrava Dona Jurema. A tarde prosseguiu com apresentações de projetos, lanches compartilhados e conversas animadas. Quando o sol começou a se pôr, colorindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, a feira foi encerrada com uma apresentação musical dos alunos da escola. No palco improvisado, um grupo de adolescentes cantava uma canção sobre esperança e recomeços. Entre eles, Augusto reconheceu muitos rostos. Filhos e netos dos primeiros moradores da ocupação. Crianças que haviam crescido vendo sua comunidade transformar-se. Jovens que agora sonhavam com futuros que antes pareciam impossíveis. De pé, ao lado de Lucas e Raquel, Augusto sentiu uma profunda sensação de plenitude. O caminho não havia sido fácil. Houve resistências, obstáculos, dúvidas. A batalha legal contra Frederico arrastou-se por anos antes de ser finalmente resolvida. Houve momentos em que o projeto quase fracassou por falta de recursos ou apoio político. Mas em cada momento crítico, algo inesperado acontecia. Um novo aliado surgia, uma solução criativa era encontrada. Uma porta se abria quando todas pareciam fechadas, como se uma força invisível estivesse guiando os acontecimentos. Quando a apresentação terminou, sob aplausos entusiasmados, Raquel tocou suavemente o braço de Augusto. "Tenho algo para lhe mostrar", disse ela. "Algo que nunca mostrei a ninguém." Intrigado, Augusto a seguiu até o prédio residencial. No apartamento que havia sido de Dona Jurema, agora cuidadosamente mantido por Raquel, a jovem abriu uma gaveta e retirou um caderno antigo, de capa desgastada. "Era da minha avó", explicou ela, folheando as páginas amareladas. Ela anotava histórias, pensamentos, sonhos. Depois que ela partiu, continuei o caderno. Parou em uma página específica e entregou-o a Augusto. Era uma lista intitulada Curas que ainda não aconteceram. Nela, dezenas de nomes, seguidos por breves descrições. Senhor João, solidão após perder a esposa. Dona Maria, medo de recomeçar. Família Silva, desalento por perder a casa. Senhor Augusto, coração endurecido pela vida. Augusto sentiu um nó na garganta ao ver seu próprio nome na lista. A data ao lado indicava o dia anterior ao seu encontro com Raquel no parque. "Como?" começou ele sem conseguir completar a pergunta. "Vovó tinha sonhos", explicou Raquel simplesmente. "Sonhos que mostravam pessoas precisando de ajuda. Ela me ensinou a ouvir esses sonhos. Na noite anterior ao nosso encontro, sonhei com um homem em uma cadeira de rodas. Um homem com muito poder, mas sem alegria. Vovó disse que devíamos estar atentas, que talvez pudéssemos ajudá-lo." Augusto olhou para o caderno, depois para Raquel, uma onda de compreensão o invadindo. "Então não foi coincidência? Você estava me procurando naquele dia no parque?" Raquel sorriu, aquele sorriso enigmático que lembrava tanto sua avó. "Digamos que estávamos destinados a nos encontrar. Eu só ajudei o destino um pouquinho." Augusto fechou o caderno profundamente tocado. "E o toque? As palavras que você sussurrou?" "Ah, isso!"
Raquel riu levemente. Era uma reza antiga que vovó me ensinou. Mas, honestamente, não sei se foi isso que o curou. Acho que foi você mesmo quando finalmente permitiu-se acreditar que merecia ser curado. De volta ao pátio central, agora iluminado por luzes suaves, Lucas aguardava com a família para a despedida. Os gêmeos, exaustos após a longa tarde, cochilavam nos braços dos pais. Vamos, combinamos de jantar com a mamãe hoje, lembrou Lucas. Marina, ex-esposa de Augusto, havia se reaproximado da família nos últimos anos. O rancor do divórcio dera lugar a uma amizade madura, especialmente após o nascimento dos netos. Vão na frente, respondeu Augusto. Quero ficar mais um pouco. Depois das despedidas, Augusto voltou ao banco sob a árvore. O instituto estava quieto agora. Apenas alguns funcionários terminando de organizar o espaço após a feira. De longe, viu Raquel ajudando a guardar equipamentos, conversando animadamente com outros jovens. A menina do parque, a criança enigmática que mudara sua vida com um toque e algumas palavras, agora era uma jovem mulher prestes a iniciar sua própria jornada. Em poucos meses estaria na universidade, estudando medicina, realizando o sonho que compartilhara com ele anos atrás. Quero ser médica, não para salvar o mundo, mas para salvar quem o mundo esquece. Augusto refletiu sobre a extraordinária série de eventos que o trouxera até ali. Um encontro aparentemente casual em um parque, uma cura inexplicável, a redescoberta de sua humanidade, através dos olhos de uma criança e de uma comunidade inteira. Pensou em Dona Jurema e em suas palavras que haviam mudado tudo. Agora você sabe, e precisa ver o que causou. Sim, ele tinha visto. E mais importante, tinha agido. O homem que vivera para acumular agora vivia para construir, não apenas prédios, mas pontes. Pontes entre pessoas, entre classes sociais, entre o passado e o futuro. Raquel avistou-o sentado sozinho e aproximou-se. Está ficando tarde, disse ela. Quer que eu chame um carro para você? Augusto sorriu, balançando a cabeça. Não ainda. Estou aproveitando o momento. A jovem sentou-se ao seu lado, observando o céu noturno que começava a revelar suas primeiras estrelas, raras de se ver na poluída São Paulo, mas visíveis daquele ângulo privilegiado. Sabe, Raquel, disse Augusto após um momento de silêncio contemplativo, passei a vida inteira buscando o extraordinário. Mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. E foi só quando parei de buscar que encontrei o verdadeiro milagre. E qual foi? Perguntou ela, embora seus olhos sábios sugerissem que já sabia a resposta. Perceber que o extraordinário está no comum, nas pessoas comuns, nos gestos comuns, no dia a dia que construímos juntos. Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. O verdadeiro milagre não foi voltar a andar. Foi aprender a ver o que sempre esteve diante dos meus olhos. Raquel sorriu, aquele sorriso que iluminava não apenas seu rosto, mas algo dentro das pessoas ao seu redor. Não sou mais uma menina, disse ela, repetindo sem saber as palavras que a premissa original havia previsto. Mas você sempre será o homem que me ensinou que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Augusto sentiu lágrimas nos olhos. Estendeu a mão, que Raquel tomou entre as suas, um eco daquele primeiro toque no parque, há tantos anos. Prepara o cheque, brincou ela, repetindo a frase que havia dito naquele dia distante. Ambos riram, um riso leve e puro que se espalhou pelo pátio silencioso, subindo em direção às estrelas, como uma prece de gratidão pelo milagre das conexões humanas que transformam vidas de formas que o dinheiro jamais poderia comprar.